Graça e paz, irmãos. O texto que nós vamos meditar nesse momento é 2 a Timóteo 4:7, onde o apóstolo Paulo diz: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo São Paulo aí ele nos traz lições preciosas para a nossa vida cristã, não é? Ele procura nos mostrar como nós podemos realmente ser bons cristãos. E ele traz pelo menos 3 lições simples que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos. O apóstolo Paulo diz: ele combati o bom combate. Então ele está falando aí de uma luta. Quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, o verso de número 10, ele também fala dessa luta. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então o cristão está sempre numa luta, uma luta espiritual, contra os principados, contra o diabo e seus anjos, o diabo que vive nos tentando. O apóstolo São Pedro ele diz assim: ele anda ao nosso derredor, procurando a oportunidade para nos estragar. E nós devemos resisti-lo, não é? Essa luta é constante. Paulo ele procura mostrar que o cristão ele luta constantemente contra as forças do mal, contra o diabo. A nossa luta também é contra o pecado, é contra a carne. Nós somos tentados diariamente e temos que nos manter firmes. Nós temos que combater esse bom combate com fé, não é? No Senhor. Paulo também ele usa essa linguagem quando escreve ao próprio Timóteo, lá no capítulo 2 da Epístola a Timóteo, a segunda, e o verso de número 4, ele diz: ninguém que milita se envolve com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, ou aquele que o arregimentou. Então ele usa uma linguagem militar, procurando mostrar que o cristão, para agradar a Deus, ele tem que também se disciplinar. Que nós possamos ser disciplinados, procurando a leitura da palavra, a meditação, uma vida de oração, louvores, que nós possamos procurar agradar ao Senhor, nos disciplinando espiritualmente, tendo os nossos momentos devocionais, tendo uma vida diária de oração e dedicação ao Senhor. Ele fala também, o apóstolo Paulo, de uma carreira, né? Acabei a carreira. E a gente entende que essa carreira que Paulo fala se compara àquela carreira no estádio, como ele diz lá em 1 Coríntios 9:24, ele diz assim: todos correm no estádio, mas um apenas é que vai ganhar o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E nós temos também, meus irmãos, que nos esforçar para sermos o melhor. Nós não podemos ser mais um na multidão. O cristão ele foi chamado para ser o melhor, não é? William Carey ele dizia assim: quereis grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Nós temos que nos esforçar na vida cristã para sermos o melhor. Paulo, então, ele procurou ser o melhor naquilo que ele fazia, que era pregar o evangelho, que era levar almas para Cristo, que era procurar ser um cristão de um testemunho vivo. Nós temos que ser o melhor também. Ele diz: corri a carreira. Essa carreira é exatamente a carreira da nossa vida cristã e nós temos que procurar ser o melhor. E por fim, Paulo diz: eu guardei a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode se esforçar, a gente pode lutar contra o diabo, mas se a gente não tiver fé, meus irmãos, a fé, ela é a base da nossa vida cristã. Paulo, ele se manteve fiel, e nesse sentido aqui, Paulo, ele fala de firmeza, de convicção, ele fala de firmeza de tudo aquilo que ele havia encontrado na sua vida, e que ele se encontrou no caminho de Damasco, como é descrito lá em Atos capítulo 9, ele encontra-se com o próprio Cristo, e ele sabe daquela fé que ele tinha em Cristo. Que nós, como cristãos, possamos guardar nossa fé, a convicção plena de quem é o Senhor Jesus na nossa vida, Ele que é digno de toda honra, de todo louvor
e de toda a glória. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos procurar realmente ser bons cristãos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz.